Aleluia, só o Espírito Santo de Deus realiza este mover tão extraordinário. Ontem, quem esteve aqui na terça profética experimentou o impacto que significa o mover do Espírito Santo de Deus. E nós fomos extremamente agraciados, a equipe pastoral, porque o mover continuou e nós saímos daqui meia-noite e pouco, e o Senhor falou imensamente aos nossos corações. E falou a respeito desta igreja tão bela, tão linda, tão animada, igreja tão preciosa, que tem a marca do sangue de Jesus. Deixe-me perguntar a você, você consegue decifrar a voz de Deus, o som divino? Você consegue entender a voz do Altíssimo? Você consegue nitidamente compreender quando Deus fala com você? Existem 3 cenários que será abordado hoje nesta mensagem, que vale a pena que eu e você reflitamos, para que tenhamos com clareza a forma como deciframos o som divino. O som das trevas, o som da luz e o som da liberdade em Cristo. Existem hoje no mundo, em todas as nações, povos, tribos, mais de 7.500 idiomas. Destes 7.500 idiomas, um especial nos chama a atenção. São os aldeões da Turquia, de um lugar chamado Cuscói. Estes aldeões, mesmo tendo uso da tecnologia, uso do celular, eles ainda usam o assovio para se comunicar. É claro que aquela aldeia está entre as montanhas e eles se comunicam um com o outro assoviando. Cada assovio emite um som. Cada assovio tem uma tonalidade, tem uma resposta e há uma nitidez na comunicação. Mas nós observamos que isto não é novo. No Antigo Egito, na Mesopotâmia, os Ixons, que foram o império que dominaram os egípcios na época de Moisés, na época do povo, quando o povo estava escravizado, os Ixons usavam também uma sonoridade diferenciada para arregimentar o seu batalhão. Nós olhamos os gregos, 400 anos antes de Jesus Cristo, aproximadamente o 4º século antes de Jesus, Platão, Aristóteles, Hipócrates, estes pensadores alegavam que a comunicação é sim a sobrevivência da humanidade. E é óbvio, nós experimentamos isto hoje. Mas os nativos, os povos originários, eles ainda hoje usam uma linguagem extremamente codificada, decodificada para se comunicarem. A comunicação nos Estados Unidos, ela é de extrema relevância, principalmente para o exército, porque o exército usa terapia para curar os soldados provenientes da Segunda Guerra Mundial, usando sons, decifrando sons. E falando em som, o som desse microfone não está muito bom, mas está bem aí para vocês ou não? Tá bom? Não, né? O que não está bom deve ser trocado. O exército americano, ele usa de forma muito direcionada, muito taxativa, muito tática, o som, de forma a trazer uma restauração naqueles soldados que foram à guerra e que infelizmente voltaram traumatizados. A terapia sonora, ela afirma que o cérebro, quando o som é decifrado de forma adequada, o cérebro recebe uma carga de dopamina e uma carga de oxitocina, que nos faz e nos torna felizes. Então observamos que o som ele é percebido pelo ouvido, é percebido pela pele e pelos ossos.
O nosso corpo, ele é composto de mais de 70% de água, e esta água reverbera a sonoridade. Isso significa que eu estou emitindo ondas sonoras, e você está decifrando, você está codificando a mensagem. Mas quando observamos na característica espiritual, de fato, o som divino é a causa de toda a manifestação. E eu quero que você entenda muito bem o porquê, a causa, a necessidade que você tem de decifrar o som divino. Isso faz toda a diferença na prática cristã. Mas para que eu e você possamos decifrar o som divino, precisamos entender a estrutura auditiva. Veja este vídeo aqui, é um vídeo rápido, mas eu gostaria que você... Vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em 3 partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. E aqui nós temos um segredinho. Aqui nós temos um DNA divino, uma marca divina tão extraordinária, que quando você observa o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, nos faz lembrar as características do pátio, do lugar santo e do lugar santíssimo. É impressionante, quando você olha as características do ouvido externo e você estuda o tabernáculo, você consegue perceber características preciosíssimas neste contexto. É claro que eu estou usando apenas uma simbologia, uma analogia. Não existe nada tipologicamente, biblicamente falando sobre isso. É que eu vejo aqui o DNA divino, eu vejo aqui um segredo de Deus em comunicar com o ser humano, que é a imagem e semelhança dele. Continue, por favor. O ouvido externo é formado por 2 partes. O pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras. O canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por 3 ossos. Pode continuar, por favor. Os 3 ossos que o vídeo apresenta também tem Martelo, uma bigorna analogia e muito estribo. bacana. Vai começar novamente? Se for começar de novamente, pode deixar. Esta estrutura física, ela tem um propósito, e um propósito para que eu e você possamos decifrar o som divino. Abra a sua Bíblia, que é a base da nossa mensagem hoje, João capítulo 18, versículo 10. João capítulo 18, versículo 10. E o milagre nesta noite, o milagre que Deus irá realizar pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo de Deus, será exatamente na sua e na minha audição. O Espírito Santo de Deus irá renovar, irá tirar todo o engodo, toda a cera, tirar tudo aquilo que atrapalha você de decifrar o som de Deus. Este será o milagre desta noite. O Espírito Santo irá limpar, inclusive o Espírito Santo disse para mim: Edmar, leve um cotonete gigante, e hoje eu procurei esse cotonete, fui atrás, tentei fazer esse cotonete, não consegui, e infelizmente eu devo isto, mas o Espírito Santo de Deus irá limpar os nossos ouvidos de uma forma tão especial. E você que está em casa, você que está nos acompanhando pela internet, também receberá este impacto. Olha o que diz a palavra de Deus. Simão Pedro, que trazia uma espada, que na realidade não era uma espada, era uma faca bem afiada, não era bem uma espada, sacou esta espada e feriu o servo, que aqui não é servo, é escravo.
escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Um segredo tremendo: orelha direita e não esquerda, orelha direita e não esquerda, orelha direita e não esquerda. O nome deste escravo era Malco. Por que este escravo recebe o nome aqui? Não era comum um escravo receber o nome quando era mencionado na Bíblia, mas Malco recebe o nome dele é mencionado. Por quê? Porque logo em seguida, Jesus realiza o último milagre do seu ministério. O último milagre realizado por Jesus no seu ministério é exatamente refazer a orelha deste escravo, a orelha direita deste escravo. Jesus não colou a orelha, Jesus não pegou a orelha do chão e colou. Jesus criou uma nova orelha para este escravo. Por quê? Porque este Malco, de fato, era um escravo, era um homem de Deus. A sua totalidade, a sua vida, o seu ministério era dedicado ao reino de Deus. Ele seria o próximo sumo sacerdote. Ele exerceria a liderança sacerdotal naquele tempo. E Jesus fez com que a orelha de Malco fosse revitalizada, refeita. Por quê? Porque no próximo ano, Malco passaria por uma cerimônia e ele não poderia ter nenhuma dificuldade física, nenhuma aparência contrária. E se Jesus tivesse deixado Malco daquela forma, a vida, o ministério, a perspectiva de Malco, daquele escravo, terminaria ali. Mas Jesus refez a orelha deste escravo. E existe um propósito por que Jesus fez isto. Quando nós observamos lá em Levítico capítulo 8, entendemos que Deus estabeleceu a Moisés que o sumo sacerdote passaria por um ato cerimonial, onde ele seria preparado, e a cerimônia consistia em colocar uma marca do sangue na orelha, na ponta da orelha direita, no dedo da mão direita e no pé da mão direita, mas também para a limpeza do homem ou da mulher que recebia a cura da lepra, fazia-se o mesmo ritual. Isto nos mostra claramente que diante dos olhos do Senhor, o sacerdote e o leproso limpo recebe a mesma característica de inserção no reino de Deus. E um pouco mais além, nós encontramos isto em Êxodo capítulo 21, quando a palavra deixa outra cerimônia muito explícita, e essa aí eu quero que você leia comigo, Êxodo capítulo 21, versículo 5 e versículo 6. Versículo 5 e versículo 6. Se porém o escravo, lembre-se que o mesmo escravo, a mesma característica desse escravo é a característica de Malco. Se o escravo declarar publicamente, se o escravo declarar pela sua livre e espontânea vontade, eu amo meu Senhor. Olha que interessante, iremos falar um pouquinho sobre isso no Som da Liberdade. Eu amo meu Senhor, amo a minha mulher, e aqui nós temos amar o Senhor acima de todas as coisas, com a sua força, com o seu coração, com a sua alma. Amar a mulher é amar o que o Senhor estabeleceu de melhor, que é a família, que é o ato e o relacionamento conjugal. Eu amo meu Senhor, amo a minha mulher, amo a minha família, e a mulher aqui também tem uma natureza da igreja, que é a noiva de Cristo. Amo os meus filhos. Quem ama os filhos consegue amar os filhos do seu Senhor, e é por isso que publicamente este escravo vem e confessa que ama o seu Senhor, ama a sua mulher, ama os seus filhos, e não quero receber a liberdade. Para que você entenda, este escravo, neste contexto, após 6 anos de dura cerviz, este escravo receberia agora a liberdade, mas ele não sairia de mãos vazias.
Ele sai do seu Senhor com toda a recompensa, com tudo o que lhe é devido. Mas publicamente ele toma a decisão de dizer: não, eu amo meu Senhor e quero continuar aqui. Então algo extraordinário acontecia. Lembre-se que este escravo está fazendo esta declaração pública. Pública. A nossa vida cristã começa com uma declaração pública. Eu e você levantamos as nossas mãos ou abrimos os nossos lábios e confessamos publicamente que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E agora vem a segunda fase. O seu Senhor, o Senhor deste escravo, levava este escravo até o umbral da cidade, ou seja, um pedaço enorme de madeira, e todo mundo assistindo colocava a orelha direita naquele umbral e furava a orelha, como um sinal de liberdade, como um sinal de serviço por amor. E quando nós olhamos um pouquinho mais além, quando o nosso Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que mate um cordeiro e que coloque sangue na porta dos umbrais, porque o anjo da morte vai passar e quem não tiver a marca do sangue no umbral será ceifado. Portanto, nós temos uma conexão extraordinária do servo de Malco, cujo recebe o milagre de Jesus Cristo, sendo o último do seu ministério, e continua o seu serviço por amor. Nós temos agora o sacerdote, o leproso, que após a purificação continua o seu serviço por amor, e nós temos agora este escravo que decide por amor continuar servindo ao seu Senhor, e isto reflete exatamente lá na primeira Páscoa, quando nós fomos impactados pelo ato daquela nação de marcar os umbrais da porta da entrada com a marca do sangue. E aí, quase 4.000 anos depois, o nosso Senhor Jesus Cristo derrama o seu sangue em um madeiro, que não era a cruz como nós conhecemos, mas era inicialmente um umbral, um pedaço de madeira que Jesus passou pela via dolorosa, marcando com o sangue, trazendo a remissão. Tudo isto tem a ver exatamente com uma dedicação, com a sua escolha em ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus te chama para dentro. Ouvir a voz de Deus te acolhe. Ouvir a voz de Deus te assegura. Ouvir a voz de Deus é dizer: sim, eu prefiro, eu escolho, eu desejo continuar sob a tutela, sob o cuidado daquele que me protege, daquele que me guarda, daquele que é a minha provisão, daquele que derramou o sangue lá na cruz do Calvário. Eu quero sim ter esta marca do sangue do Cordeiro na minha vida. Ouvir a voz de Deus é dizer sim para o plano que Ele tem para cada um de nós. E o primeiro cenário que eu quero chamar a sua atenção é exatamente o som das trevas. Se você já ouviu a voz de Deus, você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem a marca do sangue de Jesus Cristo, você já é um escravo do Senhor, você já é um servo de orelha furada, você disse: Senhor, eu faço a opção de te servir, Senhor, eu quero sim servir a minha família, Senhor, eu quero sim servir aos meus filhos e aos filhos do teu reino. Se você disse tudo isto, agora começa então um embate espiritual.
E este embate espiritual, ele vem exatamente do inferno contra a sua vida. Por quê? Porque você tem a marca de Jesus, você é especial, você é cuidado, você tem o zelo, você tem a revelação do Espírito Santo, você tem a comunicação celestial de Deus direto nos seus ouvidos, mas Satanás, sabendo disto, Satanás se levanta contra esta comunicação divina. E de que forma Satanás se levanta? Satanás, como você sabe, ele é o que? O pai da mentira. Nunca houve ou jamais haverá verdade em Satanás. Com as suas hostes demoníacas, ele se levanta sempre com a mentira. A base de Satanás, a base da comunicação demoníaca sempre foi e sempre será a mentira. Por quê? Porque Satanás e seus demônios, eles sabem que os seus dias, os seus minutos, os seus segundos estão contados. Então ele faz questão de atingir, de buscar, interferir na comunicação, no som divino daquele que é servo de Deus. De que forma ele faz isto? Às vezes você comete um erro, às vezes você comete um deslize, e Satanás continua dizendo para você: não, você pode continuar neste relacionamento extraconjugal, não tem problema, você é crente, mas não tem problema. Às vezes um servo de Deus tem a oportunidade de tomar posse indevida do que não é seu, e Satanás então, com o som das trevas, começa a dizer: pode ficar com isto aí não vai causar nenhum problema. Às vezes você tem a oportunidade de emitir a verdade, mas Satanás diz a você: olha, aumente um pouquinho, acrescente um pouco da mentira, fale um pouco de inverdade. E então o som das trevas começam a trazer ruídos na comunicação divina, na comunicação celestial. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o nome para isto é exatamente Satanás começa a engodar. Engodar é o ato de encerar, de criar uma cera, criar um engodo, criar uma cola nos nossos ouvidos para que o som de Deus não chegue aos nossos corações. E é isto que Satanás faz, e hoje nós somos, por muitas vezes, milhares e milhares e milhares de homens e mulheres de Deus são engodados por Satanás, são servos de Deus, têm a marca de Jesus, mas continua apenas no pavilhão, não consegue adentrar ao lugar santo, ao lugar santíssimo. Por quê? Porque a voz de Satanás fala mais alto. Sabe o que é assustador? É ouvir um homem de Deus ou uma mulher de Deus confessar que tem uma família, mas que também tem um relacionamento conjugal há vários anos. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ouvir um obreiro do ministério, um líder de ministério, confessar que tinha um caso há 4 anos e que ele, para entrar na casa do caso extraconjugal, ele vestia um macacão, colocava um capacete e ia lá, tinha relações, e Satanás dizia para ele que aquilo era normal. Quantas vezes nós optamos por ouvir o som das trevas, e quando o som das trevas atinge os nossos ouvidos, a única forma de libertarmos deste som das trevas está exatamente em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Não estou falando aqui que você não está salvo, não estou falando aqui que você não é filho de Deus, não estou falando aqui que você não está fora da comunhão divina, mas nós estamos falando de uma comunicação demoníaca que nos impede de decifrarmos o som de Deus. Mas quando agimos desta forma, um resgate acontece. Pois Ele quem? Ele, Jesus Cristo, nos resgatou do domínio das trevas.
do domínio das trevas. Ele é, Ele foi, Ele sempre será o único que nos resgata. Só Ele, Jesus Cristo de Nazaré, tem este poder para resgatar um servo de Deus do som das trevas. E é por esta razão que nós confessamos que Ele sim é o nosso resgatador. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Transportar não é algo marasmo, não é algo apático, não é algo em câmera lenta. Transportar é resgatar. Eu vou tirar você desta voz satânica, eu vou tirar você desta influência demoníaca, eu vou resgatar você disto que Satanás está colocando no seu ouvido. E este é o milagre de Deus para você nesta noite. Aí nós ouvimos alguns irmãos que chegam e dizem: eu estou, pastor, com depressão. Eu tomo 15 remédios. Pastor, eu só consigo dormir se eu encher a minha boca com 15 ou 16 pílulas. Pastor, eu estou ficando louco, Satanás está falando para que eu mate a minha família. Pastor, eu estou ficando doido, Satanás está falando para que eu roube. Pastor, eu estou ficando doido, Satanás está dizendo que eu devo continuar o relacionamento extraconjugal. Você nunca conseguirá libertar desta situação se não for por meio de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o nosso resgatador e foi Ele, exatamente Ele, que nos resgatou e Ele nos redime de forma plena. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 também deixa isto muito claro. Olha o que diz este versículo. Vocês, porém, vocês somos nós somos geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês, daquele que resgatou, daquele que redimiu, daquele que nos tirou das mãos de Satanás, das trevas, e nos colocou na sua maravilhosa luz, onde há comunicação divina, onde há sim, Senhor, onde há nitidez do som do céu nos seus ouvidos. Só o Senhor pode te resgatar desta situação quando você está impactado pelo som das trevas. E aqui eu quero parar e orar com você. Antes de continuar esta mensagem, você que está em casa e você que está aqui, você sabe absolutamente muito bem do que a palavra está falando. Você sabe exatamente o que você está ouvindo que não provém da palavra de Deus. Você sabe exatamente o engodo que Satanás te coloca para que você não ouça a voz de Deus. E o milagre irá acontecer hoje, agora, porque o Espírito Santo de Deus irá derreter toda esta cera demoníaca do ouvido espiritual, irá abrir o canal de comunicação e você irá ouvir Deus nitidamente. Você crê nisto? Eu creio. Eu creio. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, em nome daquele que vive e reina para sempre, e é neste nome, através deste nome, por este nome, pelo poder da tua palavra, que exatamente agora nós declaramos o milagre da audição. Abra os ouvidos, coloque por terra agora toda a comunicação do inferno, toda a comunicação satânica que está, Senhor, atormentando o teu povo, está atormentando a igreja de Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, coloca por terra todo dardo inflamado, protege os ouvidos, protege, Senhor, a mente, protege as emoções. Pai querido, guarda o sentimento da tua igreja, do teu povo. Espírito Santo de Deus, este é o milagre que o Senhor
Senhor fará nesta noite, pelo poder da palavra, toda a depressão caia por terra agora. Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda a voz de Satanás seja expulsa, e nós ordenamos o milagre da nitidez do som divino. Paizinho querido, libera este canal de comunicação para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, e a igreja pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Não dê ouvidos a Satanás. Ele é o pai da mentira. E ele veio para um único propósito que se divide em 3 áreas. Satanás, ele tem um único propósito, que é destruir, roubar e matar. Não dê ouvidos a Satanás. O Senhor hoje fez um limpa na sua audição espiritual. Não abra mais brecha. Mas agora você precisa entender que eu e você fomos chamados e escolhidos para ouvirmos o som de Deus, o som da luz. Por quê? Porque nós somos sal e luz deste mundo. Nós fomos chamados e escolhidos para exercermos um ministério de liberdade, um ministério de verdade, de sinceridade. E aqui existe um segredo maravilhoso que está no Salmo 40, versículo 6 ao versículo 8. Leia comigo esta passagem, dentro destas características do som da luz, decifrando o som de Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas fizeste o quê? Fizeste o que, igreja? Abristes os meus ouvidos. Foi exatamente isso que o Senhor acabou de fazer com você. Abriu os seus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. O versículo 7, então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Quando nós olhamos este contexto de que o meu nome está escrito nas Escrituras, refere-se a Jesus Cristo como sendo o representante da salvação, como sendo o novo Adão, como sendo o nosso Salvador na totalidade. Isto significa que quando o Senhor comunica conosco, quando nós entendemos a voz do Senhor, nós servimos a Ele em totalidade. Por quê? Porque Ele tomou o nosso lugar, Ele exerceu o nosso lugar, nos perdoou, nos redimiu, Ele nos deu uma nova vida, vida em abundância, vida plena. Ele nos transformou das trevas para a luz, e nós agora seremos anunciadores das boas novas, que é a luz, que é a palavra de Deus, que é o verbo vivo. É por isso que nós temos da parte de Deus a autoridade para expulsar demônios. É por isso que nós temos da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo, onde nós chegamos, nós temos autoridade para mudar o contexto. Onde eu e você colocamos a planta dos nossos pés, a treva tem que sair e a luz chega, porque Jesus Cristo está conosco e nós representamos o reino da luz e não o reino das trevas. Mas isto é comunicação divina. É o Senhor quem faz isto com você. É Jesus Cristo, filho de Davi, quem faz isto comigo. É o Espírito Santo de Deus, o Espírito intercessor, Espírito de vida, o Espírito dinâmico. É Ele quem transforma a morte em vida. É Ele quem nos dá vida, vida plena, vida abundante. Este é o som de Deus, é vida abundante. Vida, 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 aleluia, aleluia. Viver para obedecer o Senhor é o nosso propósito.
O único propósito do servo da orelha furada, de forma plena, de forma condicional, é obedecer ao seu Senhor, porque quando obedece, há provisão, quando obedece, há direção, quando obedece, há cuidado, há zelo, quando obedece, há comunicação. E Jesus Cristo deixa isto muito claro, que quando nós obedecemos ao Senhor, nós agora somos filhos da luz, e como filhos da luz, nós passamos para um outro degrau agora, que não é apenas um escravo, mas somos filhos. E como filhos, nós temos esta liberdade de exercer a mordomia, de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Assim que eu comecei os meus estudos em Boston, eu fui fazer uma entrevista de emprego em uma mansão. E o proprietário daquela mansão precisava de um mordomo. Naquela casa existia no mínimo 4 líderes, que era o líder da cozinha, o líder da manutenção, o líder dos funcionários, e eu seria o mordomo que teria como função levar o patrão para o aeroporto, buscá-lo no aeroporto, levar as crianças para a escola e buscar as crianças na escola. E eu não seria apenas o motorista, mas a pessoa que iria administrar, junto com o patrão, a sua agenda. Eu deveria ter a obrigação de saber exatamente quando ele ia viajar, quando ele voltava, onde as crianças queriam ir. Eu seria um mordomo naquela casa e ganhando muito bem e em dólar. Mas ele disse para mim: olha, Edmar, eu costumo chegar e viajar muitas vezes à noite. Eu vi pelo seu currículo que você está estudando teologia. Então, se você quiser trabalhar aqui, você precisa abandonar o seu curso de teologia, porque aqui é full time. Me mostrou o quarto, e naquele quarto lindo, maravilhoso, para um imigrante que morava num quartinho de 2x2, comendo ali miojo. Eu ia morar numa mansão, tendo um quarto especial, tendo uma BMW especial, tendo um carro especial, e morando e ganhando todas as despesas, mas deveria abrir mão daquilo que o Senhor tinha me levado para fazer, que era o curso de teologia. Naquele momento, eu chorei, porque era um valor altíssimo, era uma condição muito boa, mas eu disse para ele: olha, eu sinto muito, mas o propósito da minha vinda para a América foi fazer o curso de teologia. Não conseguimos conciliar isto? Ele disse: não, eu preciso de um mordomo 100% aqui na minha casa, que atenda ao meu propósito. Aprendi a lição. Por quê? Porque quando somos mordomos e entendemos e deciframos o som de Deus, você não pode e você não tem autonomia de compartilhar a sua vida com outro. Você não pode servir a 2 senhores. Você é e sempre será portador da boa nova. Por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré morreu, derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, e Ele colocou sobre mim e sobre você uma marca na nossa orelha direita. Ele furou a nossa orelha e Ele deixou isto muito certo e muito seguro, dizendo que você é meu, você me pertence e eu não divido você com ninguém. E é por isso que o Espírito Santo tem ciúme de você. É por isso que o Espírito Santo tem ciúme de você. O Senhor não divide você com ninguém. Não divide, jamais dividirá. Você é único, você é exclusivo, porque você representa o reino eterno, o reino celestial. Mas o som da liberdade também faz parte da nossa vida. E este som da liberdade é a nossa convivência como servos de Deus. É a nossa caminhada terrestre aqui. Enquanto aqui estivermos, nós exercemos esta liberdade em Cristo Jesus. Voltemos ao texto, novamente, de Êxodo, capítulo 21, versículo 5 e versículo 6. Como você já conhece este texto,
este escravo declarou publicamente e ele relatou: eu amo meu senhor. Existe algo mais nobre do que confessar que você ama ao seu Senhor publicamente? Nós experimentamos aqui a semana passada o batismo dos adolescentes, semana anterior o batismo dos adultos, e é nobre quando alguém publicamente diz: não, eu escolhi amar o meu Senhor. Esta é a sua escolha. A nossa liberdade está em escolher ser escravo de orelha furada. A nossa liberdade está em dizer: Jesus, eu te amo com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu conhecimento. Jesus, eu dependo de ti. O Senhor sempre foi e sempre será o meu pastor, o meu provedor. Isto é liberdade cristã. Isto é liberdade cristã. Se você titubear entre dois senhores, você não experimentará a liberdade cristã e você não entenderá o som divino. Sabe o que significa o som divino em situação de liberdade? Filho meu, vem, eu cuido. Filho meu, eu zelo. Filho meu, eu perdoo. Filho meu, eu restauro. Filho meu, eu amo. Filho meu, eu tenho a provisão. Filho meu, você está bem cuidado. Você será como a palmeira plantada junto às águas correntes. Filho meu, o kairós de Deus é presente na sua vida constantemente. Isto é liberdade. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas a liberdade de Cristo, ela veio para nos dar vida, vida plena, vida abundante, vida constante e vida eterna. E este mesmo ouvido que está ouvindo e decifrando o som de Deus, será o ouvido que ouvirá o som da trombeta para nos levar para a eternidade. Isto é liberdade, isto é liberdade. Isto é liberdade, igreja do Senhor. Ouça o som de Deus. Mas este escravo, este servo, diz claramente: eu amo a minha esposa, amo a minha família. Infelizmente, Satanás tem deturpado o relacionamento conjugal da igreja, dos servos de Deus. Infelizmente, Satanás tem colocado artimanhas nos relacionamentos conjugais, e esta artimanha começa com o som das trevas. Nós tivemos uma época, alguns anos atrás, no Mato Grosso, ministrando em um congresso de casais, eu e a Daniela e outros pastores. E após 3 dias de ministração, nós recebemos alguns casais, aliás, 3 casais, e aqueles casais pediram para conversar comigo e com a Daniela, e eles começaram, naquela época existia o DVD, começaram dizendo: olha, pastor, nós temos aqui um hábito e precisamos ouvir o conselho de vocês. Um de nós adquirimos um DVD pornográfico, assistimos e compartilhamos com outro casal. E cada um compra um DVD e nós trocamos DVDs pornográficos. E aquilo me impactou, me deixou estarrecido, porque eu entendi que Satanás estava preparando uma cilada, porque quando você dá ouvido às trevas, você abre brecha para a destruição, e era o que Satanás estava fazendo com aquelas 3 famílias, e nós repreendemos, orientamos aquele casal a buscar uma vida em liberdade, em santidade, em comunhão com o Senhor, e restabelecer a santidade na família. E nós precisamos restabelecer a santidade na nossa casa.
no nosso relacionamento conjugal, amar a nossa esposa, amar a igreja de Cristo, a igreja, a noiva santa, lavada e remida com o sangue de Jesus Cristo. Apenas aqueles que são lavados e remidos com o sangue de Jesus Cristo vive uma vida, vive o som de liberdade em Cristo Jesus. Apenas estes. E é por esta razão que você precisa decifrar o som divino. Mas quem é que te capacita para decifrar o som divino? Vamos colocar de pé. O maior dos presentes, que você recebeu e que está à sua disposição, é algo extraordinário. Primeiro, Jesus olha para a sua igreja, olha para você e para mim, e diz: olha, não deixarei você órfão. Eu enviarei o Consolador. O Consolador. Este é o maior dos presentes que a igreja recebeu. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O amigo, o conselheiro, o intercessor, o advogado fiel. É Ele quem mostra, é Ele quem revela a palavra aos nossos corações. É Ele quem tira todo o empecilho de comunicação. É Ele quem tira todo o ruído de comunicação. É o Espírito Santo de Deus impactando. É o Espírito Santo de Deus nos orientando. É o Espírito Santo de Deus fomentando em mim e em você o fruto do Espírito. É o Espírito Santo de Deus nos capacitando. É o Espírito Santo de Deus nos movimentando. É o Espírito Santo de Deus preparando uma igreja para o arrebatamento. É o Espírito Santo de Deus impactando esta nação. É o Espírito Santo de Deus salvando milhares e milhares e milhares e milhares. É o Espírito Santo de Deus quem move a nossa vida cristã. É o Espírito Santo de Deus quem nos leva à liberdade. É o Espírito Santo de Deus quem nos resgata das trevas e revela a luz preciosa, a luz de Jesus Cristo em nossos corações. É o Espírito Santo de Deus. E você precisa depender dele. Você precisa se comunicar com ele. Ele é o seu amigo. Ele é o seu amigo. E esta comunicação deve partir de você. Nesta noite, o Senhor trouxe você aqui movido pelo Espírito Santo para dizer para você: filho, eu quero, filha, eu preciso comunicar com você. Você precisa dar ouvidos à voz do Senhor. Deixe eu mostrar, deixe que eu revele a você o som de Deus. Entenda isto, a vitória está aí, a conquista está aí, a santidade está em ouvir o som de Deus, o entendimento da palavra está em ouvir, obedecer o som de Deus. Você pode orar nesta noite, pedindo esta sensibilidade. Se você tem a sensibilidade do Espírito Santo, peça a Ele que aumente. Espírito Santo, aumente. Espírito Santo, eu quero ter mais intimidade. Espírito Santo, eu quero depender mais. Espírito Santo, eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Espírito Santo, eu preciso ser impactado com o som do céu. Espírito Santo, muda a minha vida. Fecha os teus olhos, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez a Tua palavra deixa muito claro que é o Senhor e somente o Senhor quem pode nos restaurar, nos renovar, nos fortalecer, nos animar e nos orientar. Pai querido, o som do céu está à disposição para o escravo, para o servo, para aquele que escolhe te servir, assim como o Malco, assim como o sacerdote, assim como o leproso curado,
curado, assim como aquele escravo que recebeu a marca, o furo na orelha. Espírito Santo de Deus, nesta noite, nós pedimos a marca celestial, a marca do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para que tenhamos a possibilidade de cada dia mais ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, a tua voz é suave, a tua voz é meiga, a tua voz é fortalecedora, a tua voz é animadora, a tua voz, Senhor, é quem nos dá ânimo para seguir adiante. A tua voz nos diz, a tua voz define a nossa vitória, a tua voz define a nossa direção, a tua voz define aquilo que de fato eu sou na tua presença. Pai, aqui está a tua igreja, aqui estamos nós, pedindo a ti que nesta noite, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de continuar decifrando o som do céu aos nossos corações. E assim nós oramos e agradecemos por este milagre tão tremendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.